Olá, bom dia. Vamos lá então, continuação aí de ligações químicas, ok? Na última aula nós vimos ligação iônica e vimos ligações covalentes. Então agora vem uma ligação covalente aqui especial, né? A ligação que era antigamente chamada de ligação dativa ou ligação coordenada. Talvez vocês aprenderam também a simbolizar por uma flechinha, lembra? Então, nessa ligação covalente aqui, vai acontecer que o par de elétrons vai ser fornecido apenas por um dos átomos, né? Já na ligação covalente normal, o par ele é fornecido apenas, o par é fornecido por cada um dos átomos. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, o SO2, né? Para analisar o número de ligações é o critério que nós aprendemos. Então tu vai na tabela periódica, né, vê que é do grupo 16, se não tiver tabela periódica tem que dar o número atômico, joga no diagrama de Pauli e você vai notar que tem 6 elétrons, né, na última camada do enxofre, então ele vai fazer duas ligações. O oxigênio também é do grupo 16, então tem 6 elétrons na última camada, também vai fazer, né, duas ligações. Então eu encosto aqui, ó, para começar, eu encostaria ali, primeiramente encostaria um enxofre e um oxigênio. Digamos que eu vou encostar ali, ó. Vou começar com um enxofre e um oxigênio. Então, cada um deles tem 6 elétrons na última camada, né? E eu faria um par eletrônico, ó. Se eu pegar aqui então um elétron de cada um, eu formo uma ligação. Mais um elétron de cada um, eu formo mais uma ligação, né? Se a gente fizer uma conferência, dá uma olhada. Se eu contar tudo para o oxigênio, ele estabilizou, fechou 8 elétrons. Mas o enxofre, né, ele está também estabilizado, ok? Ele está com 8 elétrons também. Mas na fórmula ali, eu tenho mais um oxigênio para entrar na jogada ali, ó. É o mesmo oxigênio com os mesmos 6 elétrons, ok? E note que agora não dá de fazer mais ligações normais. Digamos que se eu colocasse ali, né, tentasse fazer aqui mais duas ligações, ó, fosse fazer mais duas ligações, ó, estouraria o número de elétrons do enxofre. Ele ficaria com 10 elétrons, né? Então aqui entra essa ligação especial, onde o que vai acontecer? Vai acontecer que o enxofre ele vai fornecer, né, como se fosse um empréstimo, ele vai emprestar um par de elétrons para o oxigênio que está precisando aqui. Então nota, esse par de elétrons vai lá, conta para o oxigênio, fecha 8. E ele volta, conta de novo para o átomo de enxofre, ok? Então essa é a chamada ligação, né, covalente especial. É uma ligação onde o par não é formado por um elétron de cada átomo, né? Antigamente essa ligação ela era, né, indicada por uma flechinha. Então se eu fosse montar ali, eu colocaria uma flechinha em sentido de quem estava precisando. Agora não se usa mais, ok? Então eu vou simplesmente aqui representar isso por uma ligação normal, tá? Então eu tenho ali uma ligação normal e aqui eu tenho uma ligação dupla. Eu poderia pôr mais um oxigênio ali? Poderia pôr mais um oxigênio aí. Seria o mesmo oxigênio, né, que teria 6 elétrons e o enxofre, né, entre aspas, emprestaria, né, mais um par de elétrons dele para o oxigênio, né? Usando a palavra empréstimo, tudo que é empréstimo deve ir, mas deve voltar. Então esse par aqui vai lá, conta para o oxigênio para fechar 8 e volta para o enxofre para continuar fechando os 8 elétrons. Então eu colocaria aqui um oxigênio e eu colocaria aqui mais um tracinho, ok? Então essa seria a representação do SO3. Aqui nós teríamos a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis,
onde eu represento os eletrozinhos, e quando eu represento os tracinhos é a fórmula estrutural. Aqui eu tenho mais um exemplo, no caso do nitrogênio, né, do cátion amônio, o NH4, onde o nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons, faz 3 ligações. O hidrogênio, né, você já sabe que ele faz uma ligação. Então eu vou representar, ó, um nitrogênio ligado com 4 hidrogênios, né? Você sabe que na montagem das fórmulas, quem faz menos ligações sempre vai para fora, vai para a extremidade, ok? E no centro fica o átomo que faz mais ligações. Então o nitrogênio vai no centro e ao redor dele vão os 4 hidrogênios. Cada hidrogênio ali, ó, tem um elétron e o nitrogênio tem 5, que é 5xx ali. Então eu vou fazer um par eletrônico aqui, um par eletrônico aqui, um par eletrônico ali, que é uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação ali, né? Note que o nitrogênio já fechou, ó. O nitrogênio precisa de 3 ligações e ele já fechou as 3 ligações, né? Então esse hidrogênio aqui, ó, vai receber um par, né, de elétrons do nitrogênio. Então aqui vai entrar a ligação covalente especial, né, que eu represento também por um tracinho simples ali, ok? Então não é que o nitrogênio aqui fez 4 ligações. Então aqui você vai ter que analisar quando aparecer que aqui eu tenho uma ligação que é de um par de elétrons cedido pelo nitrogênio e aqui são compartilhamentos. Cada átomo fornece um elétron na formação do par. Aqui eu tenho, ó, o caso do ácido sulfúrico, onde o hidrogênio faz uma ligação, o enxofre faz 2 e o oxigênio faz 2. Para eu montar, o enxofre vai no meio, os oxigênios vão ligados sempre no átomo central e os hidrogênios vão ligados sempre nas extremidades, ligados no átomo de oxigênio. Aí eu começo a fazer as ligações. Ó, se eu colocar uma ligação aqui, né, eu acerto o hidrogênio. Se eu colocar outra ligação lá, acerto outro hidrogênio. Se eu colocar outra ligação aqui, eu estabilizo o oxigênio. Se eu colocar outra aqui, estabiliza o oxigênio e já estabiliza quem? Também ali, já estabiliza o enxofre. O enxofre do grupo 16 faz 2 ligações. O oxigênio do grupo 16, 2 ligações. O hidrogênio, uma ligação. Então nota, já estabilizou o hidrogênio, já estabilizou o oxigênio, já estabilizou o enxofre, já estabilizou o oxigênio, já estabilizou o hidrogênio, né? Aí para eu estabilizar esse oxigênio, eu vou colocar então, né, mais um tracinho aqui, mais um tracinho aqui, só que esse tracinho aqui é ligação covalente especial, né? Então, ó, e essa ligação aqui, o enxofre forneceu 2 elétrons dele. Agora, nessa ligação aqui não, o enxofre forneceu um elétron e o oxigênio forneceu outro elétron ali, tá? Então não é que o enxofre ali está fazendo agora 4 ligações, tá? Mas teremos alguns exemplos aí antigos onde aqui, ó, aparecerá, né, uma flechinha, que é a chamada ligação especial covalente, né, que anteriormente era chamada de ligação dativa, ok? Então isso que seria a ligação covalente especial, ok? Terei um outro exemplo ali, onde o hidrogênio faz uma ligação, cloro uma ligação, que é do grupo 17, oxigênio 2 ligações, é do grupo 16. Então o cloro vai no meio, né, e os oxigênios vão todos ligados no átomo de cloro. E os hidrogênios vão ligados nos oxigênios. Então o hidrogênio vai fazer uma ligação, aqui vai fazer uma ligação, então fechou o oxigênio e fechou o cloro, que também fez uma ligação, tá? Então para fechar, ó, todas as outras ligações, quem vai fornecer o par de elétrons vai ser o cloro, né? Que é a ligação nossa especial aí então, tá? Então tu tem que lembrar, tu tem que analisar que essa ligação aqui, ela não é um compartilhamento, certo? Ela é uma ligação onde apenas o cloro
forneceu o par de elétrons, ok? Então isso aí teria algumas montagens aí. Lembrando que você usa ligação, né, especial, covalente, em últimos casos. Primeiro tu tenta pôr uma ligação simples, depois tenta pôr uma ligação dupla, depois tenta pôr uma ligação tripla, ok? Aí quando não é mais possível, né, quando já fechou as ligações, mas tem que fazer ligações ainda, daí usa a ligação especial. E nós temos ainda a ligação metálica, né? O nome já diz, ligação metálica dos metais, né? Os metais, então, seria vários átomos do elemento químico. Se eu tiver uma barra de alumínio, né? E nessa barra de alumínio está cheio de elétrons de alumínio. Se eu tiver uma barra de ouro, vai estar cheio de elétrons de ouro, né? Eles usam o termo mar de elétrons, ou seja, né, antigamente também usava o termo banda eletrônica, banda de elétrons, ok? E na ligação metálica ocorre um arranjo entre os átomos que forma uma rede cristalina. Dependendo do tipo de metal, lembra que metal não é só o metal lá da região central, tipo, né, ferro, prata, ouro, né, zinco, né? Tem os metais lá alcalinos e alcalinos terrosos. Então, o arranjo deles, né, é uma rede cristalina, né? Os átomos formam, né, uma formação semelhante a cristais, ok? E nós temos que lembrar aí das propriedades dos compostos que faz ligação metálica, né? Então, lembrando de novo, metal normalmente a gente leva para o lado de brilho metálico, né, cor de prata, mas já temos o cobre, né, que é meio uma cor de tom mais avermelhado, temos o ouro que é uma cor dourada, né, temos a prata que é prateada. Então isso é o aspecto que a gente fala de metais, né? Mas lembrando dos metais alcalinos, lá sódio, potássio, cálcio, magnésio, que também são metais. Temos que lembrar das propriedades aí dos metais, né? Dos compostos metálicos. Então eles são bons condutores de corrente elétrica e térmica, né? Então eles conduzem bem a corrente elétrica e conduzem bem o calor, né? Eles têm alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição, ou seja, são difíceis de, né, derreter e difíceis de ebulir, ok? Os metais, né, são maleáveis, né? A gente pode dobrar eles, pode curvar, e também tem a propriedade de ductibilidade. Os metais são dúcteis. Dúcteis significa que podem ser feitos fios, né? E ainda tem ali uma outra propriedade, que eles são resistentes à tração, ou seja, né, metais, né, são resistentes, ok? Então isso que nós vimos aí então é a segunda parte de ligações químicas, ok?